Olá, boa tarde a todos. Bom dia. Então a gente vai, como eu conversei um pouquinho antes com vocês, a gente vai falar sobre desenvolvimento de frameworks, tá? Hoje é uma aula que vai ser um pouquinho mais teórica, no sentido de apresentar para vocês alguns conceitos e conversar um pouquinho, tá? Então, o título da aula de hoje é chamada Introdução a Frameworks e Aplicações. Então, na nossa grade, eu quero falar um pouquinho sobre como essa introdução desse conceito, o que são frameworks para aplicações, possíveis benefícios, uma visão geral de frameworks utilizados, classificação de frameworks para aplicações, pontos fortes, reuso de componentes e reuso de projeto, frameworks para aplicações e outras técnicas de reuso. Para começar, como usar frameworks para aplicações? Aprendizado, aliás, desculpa, para ser batido o resto da agenda, acho que nem vai chegar essa primeira parte hoje. Vou começar realmente ao ponto que interessa. O reuso de software tem sido um dos objetivos da engenharia de software por décadas. Reuso não é algo simples. Os primeiros esforços voltados para o reuso resultaram em pequenos componentes típicos, como caixas reutilizáveis. Vocês já reusaram alguma coisa dentro do universo que vocês conhecem e que vocês já se aventuraram, principalmente nos 2 primeiros anos? O que vocês programavam que vocês acreditavam que era um reuso? Você diz, tipo, por exemplo, olhar uma solução no Stack Overflow, porque aí seria reuso, né? Tudo bem, mas aí na verdade você está adaptando uma solução, né? Quando você programa um software, como é que você reusa pequenos pedaços de fonte que você mesmo escreve? Seria algo como usar bibliotecas, por exemplo? Também, a biblioteca é uma forma de reuso. Imagine que a biblioteca não é uma caixa preta reutilizável, que só pega, chama e tem o resultado que você quer. Caixa preta no sentido que você não sabe como é que ela funciona, né? Você acredita que ela funciona, chama e tem um resultado. Isso é uma forma de reuso. Então aí nesse âmbito cabe, por exemplo, Bootstrap, que a gente usou Bootstrap, a gente usou jQuery. Aí eu vou explicar aqui hoje que o Bootstrap é um framework. O Bootstrap não seria um componente de reuso normal. A gente vai falar por que ele é um framework e por que ele não seria. Mas funções são formas de você reutilizar pedaços de fonte, não é? Bibliotecas também são formas de reutilizar. A própria orientação a objetos, ela tem como grande objetivo fazer o reuso de software. Isso fica um pouco claro para vocês? Ou para quem quiser se manifestar? Acho que ficou claro, sim. É só o início, tá, da nossa conversa. O surgimento do paradigma orientado a objetos permitiu que componentes reutilizáveis maiores se tornassem disponíveis. Isso levou à definição de frameworks para aplicação orientada a objetos. Frameworks para aplicações têm sido usados para muitos domínios diferentes em muitas situações diferentes. E o uso de frameworks para aplicações tem permitido uma maior reutilização e uma distribuição mais rápida de aplicações no mercado. Vocês mesmos disseram e provavelmente em algum momento anterior usaram pelo menos um pedaço do Bootstrap como possível framework. Por que usar um framework, ou por que usar o Bootstrap era legal para vocês? O que ele facilitava? Deixar mais rápido fazer o layout, por exemplo, fica tudo mais padronizado. Mas era só usar? Uma função, você praticamente pega, chama e tem o resultado. Bootstrap era só chamar? No caso, a gente tinha que adaptar, né? Isso, provavelmente você tinha que passar por um processo de estudo, e um processo que era um pouco mais complicado, né? Não é só tipo pegar e chamar uma coisinha que estava o resultado esperado. Nesse slide, o comentário mais importante é que vocês não vão ter aqui nesse curso de vocês uma explicação sobre os tipos de linguagem de programação, mas a orientação a objetos ela proporcionou o crescimento de aplicações mais complexas. Não que ela seja uma linguagem perfeita, um paradigma, uma forma de programar perfeita,
mas ela abriu muitas portas e foram adaptadas ao longo dos anos. É uma forma de organizar um software. Quando você aprende orientação a objetos no segundo ano, você está aprendendo praticamente a organizar o seu software de uma certa forma. E quando você organiza, você permite que você nomeie, que você separe, que você organize, a própria organização, né? E essa organização é que permitiu, entre outras coisas, a definição de frameworks cada vez mais complexos, que nós vamos falar a partir de agora. Os frameworks podem ser entendidos como uma técnica de reuso, ele é uma forma de reutilizar pedaços de fonte. E ele tem sido utilizado há um bom tempo em muitos projetos. Os frameworks, eles podem ser bem-sucedidos, podem ser mal-sucedidos, depende da sua aplicação, depende de como você usa, depende de uma boa escolha. Entretanto, não tem uma metodologia pronta que você faça a escolha do seu framework. Nós vamos falar que os frameworks têm vários tipos, de várias maneiras, com vários objetivos. E quando você desenvolve um software, você precisa fazer uma escolha daquele que melhor se adequa. Uma escolha errada pode causar problemas. Então, usar um framework que traz grandes benefícios, muitas das vezes pode causar grandes dificuldades e até desastres. Então, é preciso tomar bastante cuidado. E é disso que a nossa disciplina vai tratar aqui ao longo desse módulo. Tá? Eu vou definir rapidamente, apenas por definições, A1, A2 e A3, o que seriam frameworks. Definição 1. Um framework é um projeto reutilizado de todo ou de uma parte de um sistema, que é apresentado por um conjunto de classes abstratas e a forma com a qual elas interagem entre si. Definição 2. Um framework é um esqueleto de uma aplicação que pode ser customizado por um desenvolvedor de uma aplicação. Definição 3. O framework é uma aplicação semi-completa, reutilizável, que pode ser especializada para produzir novas aplicações. Dadas as definições 1, 2 e 3, alguém saberia, por exemplo, tentar dizer por que vocês acham que Bootstrap seria um framework? Porque ele já tem toda a estrutura pronta, né? O Bootstrap, você pode, por exemplo, quando você vai criar um botão, você pode usar uma tag dele simplesmente e ele já manda o botão pronto para você. É como se tivesse um esqueleto pronto já. Isso. Perceba que o Bootstrap não é uma aplicação pronta, ele não funciona sozinho, não é só dar play e passar um parâmetro. Normalmente você estuda o esqueleto, a estrutura com a qual ele funciona, você tem que entender como essa estrutura funciona, você tem que entender se ela é suficiente para a sua aplicação. Uma vez que você entendeu se ela é suficiente para a sua aplicação, aí nesse caso você vai fazer o quê? Você vai adaptar e customizar esse esqueleto para a sua solução. Então, ele não é uma biblioteca pronta que você chama. Ele é uma estrutura que você precisa de alguma forma estudar e utilizar. E tem um problema grave. O Bootstrap funciona para toda e qualquer aplicação. Do pouco que vocês viram, eu sei que vocês esperam como aprofundar, mas o Bootstrap ele é bom para toda e qualquer aplicação? Vocês acham que ele seria bom? Ou até o contrário? Que tipo de aplicação talvez o Bootstrap não seria legal? O Bootstrap era bom para atividade relacionada à form, né? Fora isso, eu não sei se o Bootstrap é muito útil, não. Eu vou dando o direito de você errar porque você conhece um pouquinho, na verdade não é tão correto o que você falou, não. Você pode ter usado o Bootstrap para coisas de forma, tá? Mas o Bootstrap tem uso completo. Agora, o Bootstrap ele tem uma premissa que é um layout específico. Ele define uma forma de layout, tá? Ele tem uma estrutura de layout definida. Se você quebrar aquela estrutura e quiser um layout que não é próximo daquele que te oferece, você teria que trocar de framework. Entendido? Se você quiser um conjunto de componentes mais avançados que por algum motivo não tenha lá, talvez não seja a melhor escolha. Fica claro isso, que o Bootstrap tem uma caixinha, uma forma de organização, ele é fantástico, mas podem haver situações que eu não gostaria de seguir aquele layout, e aí talvez ele não fosse a melhor solução. Aham. Agora, o conceito de framework, ele é bastante aberto.
Como eu falei, ele pode ser um sistema, ele pode ser uma estrutura, ele pode ser um conceito, ele pode ser uma ideia, mas é sempre alguma coisa que você vai ter que estudar, ver se ele resolve o seu problema, se a solução desse que resolve o que você quer fazer. E se resolver, você vai adaptar para a sua solução. Então, vocês vão perceber que muitas das vezes o framework passa por um processo de estudo, que ele é muito mais complexo do que até você utilizá-lo muitas vezes. A maioria dos frameworks comerciais, eles tratam de interfaces, persistência e distribuição. Interfaces com o usuário, persistência de dados, forma de distribuir os dados. E a maioria desses frameworks para aplicações são específicas e muitas das vezes proprietárias. Tem muito framework privado que você tem que pagar para usar. Claro que a universidade de hoje tem muitos frameworks abertos. Você é um framework aberto. Dado esse conceito de framework, embora no nosso episódio eu vou mostrar alguns dos frameworks que vocês não necessariamente conhecem, que são mais avançados até de Java, alguém deveria chutar, sem medo de errar, possíveis outros frameworks que vocês acham que sejam frameworks, por exemplo, em Java? Vocês já usaram. Algum para fazer para usar biblioteca gráfica junto? Olha, é uma coisa interessante, tá? Se você disse que é uma biblioteca, ele já não seria um framework. É, realmente. Mas será que teria algum para adicionar? Existem frameworks para aplicações gráficas, sim, tá? Com certeza. Existem aplicações para salvar arquivos em disco, mexer com banco de dados. Tudo isso geralmente tem um conjunto chamado de framework. Só que há uma mistura que eu vou tentar separar um pouquinho aqui do que seria uma biblioteca, o que seriam funções, o que seria um framework. Geralmente isso aumenta em grau de complexidade. Uma função é uma coisa simples, uma biblioteca é um conjunto de funções, um framework pode ser até um conjunto de bibliotecas e funções que interagem entre si. Eu imagino que um sistema, se você fizer um sistema de vendas online, por exemplo, em Java, aí a forma de pagamento, por exemplo, para recolher dados de cartão, você teria que usar um framework. É possível sim. Na verdade, a gente vai perceber, eu poderia classificar de certa forma, que esse sistema de pagamento a gente vai chamar de API, tá? A gente nem vai chamar de framework, vai chamar de outro nome. Mas a forma com a qual a gente guia o pagamento seria um framework. Vamos tentar elucidar isso aí um pouquinho aos poucos, tá? Então, quando vocês trabalharem aqui, por exemplo, nessa disciplina, eu vou trabalhar com vocês com um framework de persistência, que vai ser o Hibernate ou o JPA, que são, hoje em dia, soluções muito parecidas. Então, eu vou usar um sistema que permite você conectar automaticamente num banco e salvar dados. É fácil salvar dados no banco? Se você seguir exatamente o que o framework pedir, vai ser fácil. Mas você vai ter que preparar suas classes para que elas interajam com esse framework e salvem coisas no banco. O Spring, eu não vou usar struts aqui, eu vou usar o Spring. Mas o Spring, por exemplo, /struts, é um framework para você construir aplicações Java MVC, Model View Control, com separações entre camadas, e hoje que permite fazer aplicações Java Web com facilidade. O Ruby Rails, na verdade, ele é um framework que facilita você fazer aplicações em Ruby. VTK é um framework de desenvolvimento de aplicações gráficas, no caso, que você pode ter uns componentes pré-prontos, tem a forma de interagir entre eles, e você desenvolve suas aplicações. O Swing também é um framework. Você usou alguma aplicação gráfica em Java, Swing, que é aquele botõezinho que você usa no Java Desktop, ele é um framework. São os botões, você tem que entender como é que são os eventos, como é que eles interagem, construir uma aplicação exatamente no escrito que ele te pede e fazer o uso. Tá? O Node, perguntado no chat, ele é um framework, só que não necessariamente de desenvolvimento. Eu vou separar essa disciplina, explicar o que é Node.js, o que é JavaScript. As pessoas colocam tudo como um certo nome só e não sabem separar. O Node,
ele é o Node.js, ele não é uma linguagem de programação, ele é um framework. Eu vou explicar por que ele é um framework também. Tá? Seguindo um pouquinho. Então, esse VTK é uma biblioteca gráfica que você pode fazer arrastar e colar, dar alguns comandinhos, e ele pode fazer uma aplicação gráfica para você na hora. Se você usar em PHP, tem frameworks que você desenvolve um conjunto de comandos e todos os programas são subiguais. Esse é o programa da Federal Fluminense, onde saiu esses slides, a grande maioria deles. Então, na verdade, eu tenho uma aplicação que ela é muito parecida entre elas e tem objetivos bem específicos. Alguém já usou aplicações que são muito parecidas, mesmo estando em locais muito diferentes? Alguém já viu um site que é muito parecido com o outro? Sem ser necessariamente design, mas talvez de funcionalidade? Tem um site que é para olhar estatísticas de empresa que é igualzinho aquele vídeo, sabe? Praticamente. Vocês vão ver que hoje em dia tem framework para praticamente tudo. Então, vocês fizeram lá no ano passado uma aplicaçãozinha para fazer formulário de PHP que faz um cadastrozinho. Não é assim que fizeram no ano passado? Eu espero. Vocês fizeram uma aplicaçãozinha em PHP no passado, não fizeram? Fizemos. Fizemos. Beleza. Vocês fizeram tudo na mão. Cadastrar um formulário, fazer uma inserção. Só que aquilo é tão clássico, tão clássico, tão clássico, que tem frameworks para aquilo. Então você vai ficar assustado que pode ter um framework, que existe um framework. Você escreve um arquivo TXT, um arquivinho, dizendo tabela tal, campo tal, tipo tal. Você dá play e ele gera todo o código-fonte que você escrever em um certo padrão. E você pode customizar aquele fonte que ele saiu. Só que vai ser sempre igual, porque é uma ferramenta que gerou para você. Apesar de gerar um fonte, não quer dizer que ele é um framework. Mas o fato de ele gerar e permitir você customizar uma certa arquitetura, muitas vezes faz dele um framework. Porque você não só usa, como você também customiza. Nós vamos fazer uso nesse semestre de vários frameworks. E aí eu espero que vocês entendam aproximadamente como e por que eles estão lá e por que eles funcionam. Um framework é um projeto de um sistema que é utilizado que descreve como o sistema é decomposto, como ele é um conjunto e como os objetos interagem. Se você quiser entender um framework, você tem que ver, olha, o framework é um projeto, ele é um sistema. Está aqui uma descrição de como ele funciona. Ele é um projeto, sim. Não quer dizer que ele funcione de primeira. Ele é reutilizável. Você pega, aprende com ele, pega boas partes e adapta. Mas ele é um conjunto, às vezes, muito complexo, que é decomposto em pedaços menores, e esse conjunto de pequenos pedaços interage entre eles, fazendo com que a funcionalidade seja completa. Usar um pedaço dele nem sempre é adequado. Eu preciso, geralmente, pegar um pedaço, juntar todos os bloquinhos para ter o resultado que eu espero. Às vezes, o sistema de uma aplicação inteira ou até um pedacinho da sua aplicação. No framework, ele descreve os componentes, suas interações, a interface de cada objeto e o fluxo de controle entre eles, e como as responsabilidades do sistema são mapeadas entre objetos. Cada pedacinho tem uma responsabilidade, cada pedacinho tem uma função. Essa função tem que interagir com outra função, e isso fica bem separado na descrição dos frameworks. A parte mais importante é o modo como a coisa é dividida em componentes, para que você possa substituir caso você queira. Os frameworks também reutilizam implementações, mas isso é menos importante que o reuso e as funções divididas. Ele pode reutilizar implementações próprias, mas o mais importante é o conceito que o framework te traz. O projeto de alto nível é o principal conteúdo intelectual de um software e os frameworks são uma forma abundante de reutilizá-los. Você não tem que imaginar que framework é um problema de implementação que você dá play para você implementar. A proposta é que frameworks te ajudem a resolver problemas. A principal contribuição de um framework não é a sua implementação,
mas a descrição de um problema e como resolvê-lo. Na grande maioria das vezes, ele vem seguindo de uma implementação que te facilita a resolver aquele problema que eu descrevi. É como se eu pegasse do mundo real e diga, olha, eu tenho um problema que é abrir a porta da minha casa quando alguém chega. Eu não sei como a pessoa chega. Ah, cara, eu podia fazer um dispositivo com fio, você vem apertar um botão lá na porta e bate um sino aqui e me avisa. Isso é o framework. É o protocolo de que alguém chegando na porta tem que dar um aviso. Eu vou receber esse aviso e tenho tantos segundos para abrir a porta. Eu posso implementar esse framework de várias formas diferentes. Eu posso ter uma campainha clássica, que é uma forma de implementar aquele framework, e eu posso pegar essa campainha, encher no fio e pôr em cada casa sem problema algum. Eu posso usar uma campainha por Wi-Fi, o cara aperta um botão, liga uma câmera com um tablet na porta e retorna meu celular aqui. É uma outra implementação desse framework, que o framework é o conceito de como os componentes se interagem. A implementação pode ser diversa, mas quando eu tenho um framework, geralmente eu tenho uma implementação que são exemplos disso aí. A campainha não é uma implementação perfeita, porque a campainha te vende o botão da campainha, o dispositivo que tem o sinal da campainha, e eu tenho um fio. E esse fio tem que ser adaptado para sua casa. Cada um passa por um pedacinho, em distâncias maiores, em distâncias menores. Eu pego aquela ideia e implemento na minha casa. Então, essa é uma suposta ideia muito simplificada do que seria um framework para representar a ideia de uma campainha, que na verdade é um sistema de aviso que alguém chegou e que você precisa responder. Fica clara essa ideia? Fica claro que campainha não é uma biblioteca? Sim ou não? Por que não seria uma biblioteca, professor? A biblioteca seria implementação direta. Tipo, eu tenho que adaptar. Uma biblioteca é seu celular. Você aperta o botão para chamar e ele liga. Você não tem que fazer mais nada. Não tem adaptação para você. A campainha, se eu comprar a campainha pronta, você concorda que você vai ter que instalar e adequar ela à sua casa? E cada casa é uma instalação completamente diferente? Sim. Você, apesar de ser muito simples para a gente, a proposta de passar um fio, eu vou precisar passar esse fio e ajustar a arquitetura, embutir, não embutir, é uma escolha minha. Ao final, eu vou ter campainha, mas eu precisava customizar para o meu uso. Foi muito fácil a customização, mas eu tive que customizar. Uma biblioteca, uma panela elétrica, que eu simplesmente plugo na tomada, coloco o arroz e está pronto. Entendido? Sim. O máximo que a biblioteca, que a panela elétrica vai te deixar, é se você gosta do arroz mais queimadinho ou não. Mas só um parâmetro da função. Comprar uma campainha não é um parâmetro, é uma instalação customizada. Fica um pouquinho mais claro. É claro que é um exemplo bem abstrato de construção civil, né? Para tentar dar um exemplo na vida de vocês. Mas fica um pouco claro isso aí? Não deu pra entender, depois dessa segunda explicação eu consegui entender também. Então, bom, é claro que isso é uma abstração, tá? Isso é um conteúdo abstrato que eu vou ter que lutar bastante para vocês se diferenciarem. Vamos lá, continuando um pouco a nossa conversa. Características de frameworks para suas aplicações. São tipicamente implementadas em linguagem de criação de objetos, mas isso não é obrigatório. Isso é mais comum, porque as linguagens mais famosas hoje são OO. Cada objeto é implementado como uma classe abstrata. Vocês lembram que é uma classe abstrata? Em Java? Aquela que você não pode distanciar, né? Oi? Você não pode distanciar. E que provavelmente, quando vocês estão aprendendo, vocês acharam que é uma coisa inútil. A gente usou pra criar outras classes a partir dela, né? Mas assim, por que geralmente um Eu achava framework... que era inútil. Por que geralmente uma classe abstrata ela é um conceito primário para um framework? Porque eu descrevo realmente uma classe abstrata ideia que eu criar um esqueleto, algumas interações, e eu poder, de alguma forma, estruturar isso.
tá? Justamente para você, digamos, customizar, né? A classe abstrata permite que você customize uma parte daquele objeto, mesmo que ele faça parte de um conjunto como um todo. Os frameworks utilizam as classes abstratas do projeto e seus componentes como uma interface, esse esqueleto estendido que você pode implementar as suas customizações. Como eu falei, raramente um framework funciona sozinho. Você vai precisar customizar ele. Você vai precisar estender classes, você vai precisar implementar classes abstratas, porque falta vários blocos de texto naquele esqueleto. Ele é só um arcabouço. Alguns sistemas OO, como a linguagem Java, eles usam integrações entre objetos em linguagens diferentes. Eles têm várias formas de integrar. Aqui eu não vou falar nem de COM, nem de COBA, que são figuras mais antigas que eu uso na engenharia. Eu aproveito esses slides dos dois ambientes. Mas tais sistemas, eles usam interfaces para capturar de forma estática aspectos de uma interface. Se você perceber que eu tenho comunicações, eu posso ter um framework que comunica Java com PHP. Tem um framework que comunica Java com PHP. Eu tenho um framework que comunica sistemas diferentes. Framework não é uma coisa presa a uma linguagem de programação. Framework pode ser uma ideia. É isso que a gente vai fazer na matéria? Para conectar com o do Odilon, por exemplo? Vocês vão usar uma espécie de framework para se comunicar com o Odilon. Tem que ser um framework. Muitas das vezes é um framework que você customiza até menos e você não vai perceber tanto. Mas eu vou fazer questão na disciplina de deixar bem claro porque aquele é um framework. Entendeu? Você às vezes não só utilizar, porque tem frameworks complexos e frameworks mais simples. Olha só, vocês vão usar um framework de comunicação entre o Ionic, uma aplicação web, e uma aplicação Java. Mas para usar o framework que comunica os dois, você vai usar um outro framework em cima que facilita a comunicação. Então, tem um protocolo de comunicação entre duas linguagens. Esse protocolo é um pouco chato. Aí, em cima desse protocolo que é um framework, você usa outro framework que facilita o uso dessa comunicação. Então, vocês vão ver que essa disciplina, ela às vezes é até um pouco difícil, no sentido que vocês vão fazer um Hello World comigo e vai ser fácil. Quando você for fazer uma aplicação completa, vocês vão ver que cada coisa que você fugir da casinha, você tentar fazer uma customização, você vai ter que aprender coisas novas, porque não é só sair implementando. Muitas vezes você vai ter que ler para poder aprender, para só depois implementar. Pessoal, o interfone tocou só um segundinho. Eu acho que é a faxineira. Deixa eu fazer uma pausa aqui rapidinho. Posso beber? Tem água? Já voltei. Então, continuando aqui a nossa conversa, um framework possui um modelo colaborativo e um padrão de interação. Por isso, o frameworks em Java os frameworks que Java contém são descritos em interfaces e classes abstratas. As classes abstratas provêm uma parte da implementação de subclasses, e um exemplo seria o template methods, que a gente vai usar em um momento posterior, não agora. Pessoal, sua tela não tem mais, não. Opa, saiu. Voltou? Voltou. Voltou. Eu falei, mas acho que eu esbarrei. Os frameworks usufruem das três principais características de uma linguagem orientada a objetos, com abstração de dados, polimorfismo e herança. É justamente isso que permite esse enorme poder. É justamente isso que possibilita ele existir. Sem polimorfismo, herança e abstração, dificilmente os frameworks funcionariam. Então, esses conceitos que são, às vezes, muito, muito longe de vocês, quando você faz uma disciplina no segundo ano, eles são importantíssimos para coisas avançadas, como casos como esse.
Tranquilo? Sim. Vamos lá. Então, seguindo. Outra característica muito importante de um framework é a inversão de controle. O que é uma inversão de controle? Tá? Eu tenho alguns conceitos. Primeiro, controle direto, que é o desenvolvedor. É quando o desenvolvedor reutiliza componentes de uma biblioteca, escrevendo o programa principal e chamando os componentes. Então, eu controlo o fluxo. Eu chamo uma biblioteca, mas eu controlo o fluxo. Quando eu faço um programa, você faz uma função, é você que controla ele. Não é o sistema, é você que está controlando o fluxo do sistema. Consigo desligar o microfone. Respondendo a pergunta no chat, nós não vamos criar frameworks. Vocês nem têm experiência suficiente, vamos pensar assim, para desenvolver um framework. Vocês não conseguem nem utilizar ele. Então, desenvolver um framework é uma tarefa muito grande. E vocês vão ver que cada framework desse tem milhões, tem vários desenvolvedores experientes em conjunto para conseguir dar uma solução. Aqui a gente vai usar frameworks praticamente. Tá bom? Vou esperar de novo. Voltei. Bem, esse caso, dado esse contexto, eu tenho também o controle inverso. O controle inverso é que o programa principal é que reutiliza o código chamado pelo framework. O programador que desenvolve o sistema, ele não tem o controle sobre o sistema. Você faz pequenos pedacinhos e quem faz o sistema é o framework. É como se você usasse o Bootstrap e você não tem o sistema que chama as páginas, você não tem a construção do layout. Você coloca as tags e deixa que o framework construa. Então, de certa forma, você perdeu o controle sobre a sua aplicação. O controle está invertido. Você delegou para o framework essa responsabilidade. Um conceito importante é modularidade também. Os frameworks encapsulam detalhes de implementações voláteis em interfaces estáveis. Então, ele deixa coisas que são altamente flexíveis em pedacinhos pequenos que podem ser mutáveis, mas que a mudança não causaria um transtorno direto à sua aplicação. Eles isolam possíveis conceitos de customização. Quer mudar tal ponto? Esse ponto está estável e funciona já, mesmo sem você fazer nada. Mas você pode customizar aqui. Reusabilidade. As interfaces também são estáveis, elas já funcionam, mas elas definem componentes genéricos e, se você quiser, eles podem ser reaplicados e gerar novas aplicações. Você pode pegar um componente pronto, prepará-lo e reutilizá-lo para fazer uma nova aplicação. Extensibilidade. Digamos que é normal que o framework ele tem uma forma, às vezes, estática de trabalhar, mas ele deixa ganchos, ele deixa gatilhos, pedaços de fonte ou pequenos locais que você pode implementar pequenos pedaços ali, ou seja, um evento. O cadastro já funciona. Você quer mostrar uma mensagem na tela? Vem aqui e coloca a mensagem. Ela vai aparecer. Quem chamou? Não sei. Alguém vai chamar para você. E vai fazer a mensagem ser desse jeito. Se fizer dessa forma, vai ser chamado. Quem vai chamar? Não, cara. Tem um gancho aqui que, quando acontecer, eu chamo essa parte. Aí, quando eu chamar, vai ser executado. Então, os métodos hook desacoplam as interfaces estáveis de componentes de um domínio. Essas variações não interferem no conjunto como um todo. Um bom exemplo é basicamente esse. Eu queria mostrar uma mensagem na tela quando algo der sucesso. O dar sucesso está pronto. Você não vai implementar nada. Já está pronto. O que você vai fazer é que tem determinada função com certo nome que você vai estender e colocar. Aqui você coloca uma mensagem. Em português, em inglês, em gráfico, não interessa. Quem vai chamar, como eu falei? Não sei, cara. Quando precisar, o framework chama. Apenas acredite. Tá? Inversão de controle.
A arquitetura de um framework permite que os passos do processamento da aplicação sejam customizados por objetos tratados por eventos e que são invocados por um mecanismo reativo do framework, que é basicamente o que eu acabei de falar. Você não tem o conteúdo da sua aplicação, você cria pedaços que são chamados em momentos que ela diz que pode chamar. Tá? Em outras palavras, quando um evento ocorre, a reação a esse evento é esse hook, é esse gancho. Você registra um gancho que você fez e ele é chamado quando o framework bem entender. Nem sempre você pode exigir que esse gancho seja chamado. Você vai customizá-lo de acordo com o fluxo dele. Um exemplo são mensagens de janela, pacotes, formas de comunicação. E a gente vai ver muito claro isso em alguns exemplos dessa disciplina. Inclusive, na primeira parte, esse primeiro módulo, eu pretendo que vocês façam uso de um pequeno framework e que vocês localizem esses efeitos desse framework e documentem um pequeno relatório para mim, um questionário, dizendo, olha, usei framework tal. Onde aconteceu a inversão de controle? Ah, aconteceu aqui. Aonde aconteceu o controle direto? Vocês vão poder dizer. Qual foi o grupo que eu chamei? Lá vai estar descrito, vocês vão ter que exemplificar isso para mim. Então, isso são benefícios, porque apesar da enorme complexidade, é isso que faz com que você faça aplicações complexas de forma rápida e muitas vezes fácil. A curva de aprendizagem de um framework costuma ser grande. Você costuma gastar muito tempo estudando. Vamos supor que você gaste 6 meses estudando o correto uso de um framework complexo. Mas se parar que você faça uma aplicação complexa em um mês, e seguir você poderia gastar 2 anos. E além de fazer em um mês, você vai garantir que ele funciona bem. E isso que é o grande trunfo. Eu, Alessio, gosto muito dos frameworks. Eu uso alguns. Eu domino alguns poucos. Isso faz com que, como a experiência que eu tenho e o framework, eu consigo desenvolver softwares, às vezes, complexos em 2, 3 meses. Que um time iria fazer. Porque, em vez de fazer na força bruta, eu dominei um certo framework e hoje eu uso ele de forma muito mais fácil de trabalhar. Nós temos algumas classificações de frameworks sobre o seu escopo, sobre sua área de atuação. Tá? Nós temos frameworks para infraestrutura. Eles facilitam o desenvolvimento de software básico, portável e eficiente, tais como sistemas operacionais, infraestruturas para comunicação, interface com o usuário e processamento de linguagem. São usados por organizações de software internamente não são vendidos. Um sistema operacional, ele é um framework, de certa forma. Ele é um framework de infraestrutura. O seu browser, você faz uma aplicação web, o próprio sistema web, a forma que ele roda no browser, é um framework. Porque a linguagem de programação tem que ser feita de certa forma, ela vai se acoplar ao browser de certa forma, o browser responde para executar em uma tela. Então, quem fez a linguagem de programação que roda no browser, teve que ter o framework do browser, a estrutura do browser. Aquele que faz um software em Java, em C++, ou qualquer linguagem para rodar no Windows, tem a linguagem dele que entender o framework do Windows, como o Windows permite que você execute software lá dentro. Isso fica claro? Sim. Então, frameworks não são só os frameworks de aplicação. Framework é um conceito complexo que cabe até para a engenharia. Nós importamos esse conceito aqui para a computação. Frameworks de integração são usados comumente para integrar aplicações e componentes distribuídos. Middlewares, ou pequenos pedaços de software modularizados que são integrados com outros. Vocês vão ver aqui, banco de dados, mensagem entre softwares, tem que ser baseado em frameworks. Por quê? Um banco de dados é um sistema que gerencia dados. Ele só faz isso. Se dá um select, ele te retorna. Então, ele tem um mecanismo interno. Ele é um middleware. Ele é um software completo, com um objetivo específico, e que você mal mete a mão lá dentro. Para você comunicar com Java, ele tem um protocolo de comunicação. Tem que fazer uma conexão.
Depois que você abre a conexão, você pode dar um select. Depois que você dá o select, tem que esperar uma resposta. Tem uma forma de comunicação, a forma de mandar mensagem para aquele banco é de um jeito. Então, você tem um framework de troca de mensagens entre a sua aplicação Java, a sua aplicação C++, a sua aplicação PHP e determinado banco. Por isso que também é um framework. Nesse caso, é um framework de integração. Assim como você tem aqui agora, nós vamos usar um framework de integração entre Java, no caso do Java Web, e uma aplicação Ionic, que a princípio usa Node.js, usando o meio web como integração. É um outro tipo de framework. Fica um pouquinho claro a diferença entre framework de infraestrutura e framework de integração? O framework de integração seria uma API, por exemplo? Não, a API é outra coisa. Vamos falar sobre API também. Esquece. A primeira coisa importante, apesar de ser um pouco... Pode falar? Eu não entendi muito bem o framework para infraestrutura. Tá, vou separar. Vamos separar, então, infraestrutura e depois API, né? Oi? Isso. Hã? Mais alguma coisa a princípio? Eu Vamos lá, creio que então. não. Primeira coisa que eu vou simplificar no momento posterior, tá? API é uma coisa, biblioteca é outra coisa, framework é outra coisa. São conceitos diferentes que eu vou chegar nele, tá? Então, se você falar que é uma API, em tese, quase já não é um framework. Você fala que é uma biblioteca, em tese já não é um framework. Mas é normal que um framework tenha, por exemplo, uma API dentro. A gente vai poder entender um pouquinho isso aí. Frameworks de infraestrutura seriam ligados, por exemplo, à estrutura básica de um software. O sistema operacional, ele é um programa. Apesar de ser um programa de software, ele provê um framework para que eu possa rodar programas dentro dele. Provavelmente é fácil de imaginar, quando você fala programa em Java, no fundo, o Java teve que entender como que ele mostra uma aplicação no Windows, como é que ele usa o sistema de janelas. Então, ele incorpora esse sistema operacional no Linux de outra forma e no macOS de outra forma. No Android, de outra forma. Então, os infraestruturas estão mais em baixo nível, ligados à infraestrutura de um software. Tá? O framework de integração seria integração entre ambientes diferentes, entre softwares diferentes. O sistema operacional, eu não vou chamar ele de um framework de integração, porque, no caso, o seu software C++ está dentro do sistema operacional. Ele é acoplado lá dentro. No caso de um framework de integração, na grande maioria das vezes, os softwares rodam independentes e eles se comunicam. Você vai fazer uma aplicação web em Java, fora de tudo. O cara que programou em JSON uma aplicação, não sei nem o que você fez a API, quem que você fez a sua aplicação Java através de uma API, que é uma forma de comunicação. Vamos usar a API como um componente de um framework, tá? E eles estão separados. Por isso que é de integração. A integração é como se fosse o seguinte, vou falar assim, infraestrutura. Eu montei uma casa, a minha casa tem determinadas salas, cada uma tem uma forma de interagir. Sempre naquela sala, você pode montar um consultório, mas segue essas regras aqui para o consultório funcionar. Então, o sistema operacional é uma casa que você pode pôr aplicações lá dentro, mas tem que seguir algumas regras. Infraestrutura. Framework de integração. Não é que é com relação à casa. Dentro desse... Para você comunicar de uma sala para outra, você não pode usar português. Você vai ter que escrever japonês em determinado formato. Eu delimitei que para você comunicar com outras pessoas, você saber japonês, o cara também tem que saber. E a forma de mandar mensagem é assim. Então, são comunicações externas. Então, não é mais uma comunicação só dentro da minha sala. Eu estou falando agora de uma aplicação que ela tem uma comunicação entre ambientes e eu tenho que fazer um protocolo de comunicação. Para comunicar com o banco de dados, não tem que só saber uma linguagem. Tem que saber que primeiro você faz uma conexão, depois você faz pergunta, depois você desconecta. Então, além da forma de falar, eu tenho um protocolo de conexão. Para complementar e piorar ainda, tem mais um conceito.
que são os frameworks de aplicação, que é o que nós vamos usar, que provavelmente se utilizam de frameworks de infraestrutura de forma escondida e se utilizam de frameworks de comunicação de forma mais transparente. Você esquece as camadas mais de baixo nível e foca na sua aplicação. Eu vou usar um framework que desenvolve uma aplicação de tal tipo. Se ele usa outros frameworks escondidos, você nem sabe. Você não preocupa com isso, porque a sua aplicação é a aplicação. E deixa o framework tomar cuidado das partes mais delicadas e mais difíceis do ambiente. Fica claro isso? Essa diferença um pouquinho mais clara agora? Acho que ficou um pouco mais claro assim. A gente vai amadurecendo. Tá? Seguindo mais um pouquinho em outra forma de classificar frameworks. Essa acho mais fácil de entender. Eu tenho frameworks chamados de Black Box, White Box e Gray Box. Do ponto de vista de inglês, o que vocês acham de diferença de Black Box para White Box? A teoria do nome é que a caixa preta, você não vê o que tem dentro, você só pega e usa. A caixa branca ou transparente, você vê tudo que está lá dentro e consegue usar de forma sabendo o que está acontecendo. Um gray box é que você sabe mais ou menos o que está rolando. Dá para abstrair esse conceito? Aham. Tá. Então vamos lá. Frameworks white box dependem fortemente de características de linguagem OR, como herança e ligação dinâmica. Para alcançar extensibilidade, a funcionalidade existente é reutilizada e estendida de herança de classes, sobrescritas e métodos de roupa. Requer conhecimento íntimo da estrutura do framework, em particular da estrutura de herança. Para você usar um framework Whitebox, você tem que ler como é que ele funciona. Você tem que saber o nome da classe que você tem que herdar. Você tem que usar exatamente o método que ele diz. Você tem que entender tudo dele, ter um conhecimento de como ele funciona, para fazer o melhor uso de suas características. Então é preciso que você saiba. O fonte, muitas vezes, tem que estar aberto. Justamente para você entender o mecanismo e não fazer besteira. Tá? Aquilo que a gente chama de black box, ele suporta extensibilidade. Claro que ele vai ser estendido, que é uma definição do framework, tá? Pelas interfaces. Só que, geralmente, um black box ele dá um pedacinho muito restrito para você expandir. Você precisa fazer a função toda. Precisa saber muito. Olha, para fazer isso aqui, você estende esse negócio e coloca um pedaço só aqui. Não faz mais nada, não. Geralmente, eles são apenas ambientes de delegação. Fáceis de desenvolver. Mais fechado. Ao mesmo tempo, ele é muito mais difícil de customizar. Não tem nem domínio da estrutura interna. Você só pode customizar se o desenvolvedor tiver previsto isso na criação dele. Para dar um pouquinho de exemplo, vocês usaram... O que vocês acham que o Bootstrap é? Black box ou white box? Black box? Você não acha que o Bootstrap você consegue customizar e fazer outros layouts, modificar ele e mudar um pouquinho da estratégia dele? Ele não permite que você troque layouts, mude conteúdo, até apagar uma div ou outra. Não tem um alto grau de customização dentro dele? Vocês vão ter uma experiência de perceber que ele está muito mais para white box, então uma caixa transparente, do que black. É como se fosse black. Vamos brincar. Oi?
Antes de só concluir a minha frase, eu vou falar do Gray Box, que é claro que é o intermediário, né? Então, supostos frameworks Gray Box são projetados para eliminar as limitações do white e do black, que são muito extremos, tá? E o Gray Box possui uma flexibilidade para que eu possa usar um pedacinho do black box e um pedacinho do black. Beleza, então a sugestão é que o Bootstrap seja um Gray Box. Na verdade, o mais importante aqui não é só classificar, é vocês entenderem as diferenças, tá? Nós vamos usar, por exemplo, essa disciplina, alguns frameworks muito mais black box, outros que são bem white box. Para fazer, por exemplo, aplicações web como uma API, eu vou usar uma coisa muito white box. Aliás, próximo de gray, né? A gente nunca sabe o que é o limite entre preto, branco e cinza, né? A gente, na grande maioria das vezes, vai usar frameworks mais cinzas, mas que se aproximam da direita ou da esquerda. É só importante perceber que, se for algo tudo escondido, você só pega, dá play, escreve alguma coisinha e ele gera tudo para você, você não pode customizar muito. É mais prático. Um Bootstrap não é prático. Tem que escrever um código HTML. Para esse black box, seria mais no sentido de que o layout está todo pronto, nem a divisão das dívidas você escolhe, e você só coloca o conteúdo e chama os componentes. Talvez assim ele fosse mais black box. Tá? Continuando essa proposta de white, black, assim por diante, eu tenho outras limitações, que são as fraquezas e os benefícios de cada framework. Um requisito importantíssimo de um framework é a sua manutenibilidade. Os requisitos de frameworks também mudam. Eu preciso modificar as aplicações e essas modificações podem incluir vários tipos de nível. Determinado framework pode não funcionar para mim, ele pode mudar. Eu posso precisar de uma situação que o framework não permite, ou que seja tão complexo eu ajustar para mim que eu inviabilizo a utilização dele. Muitas das vezes, como você não domina o framework, você também precisa dos desenvolvedores do framework para que eles melhorem esse framework ao longo do tempo. Se você usar um framework que vai morrer, que foi criado em 2018 e nunca mais foi utilizado, você vai ver que ao longo do tempo ele vai ficar velho até o ponto de jogar ele fora, porque ele não vai ter incorporação de novas funcionalidades. Então, a manutenabilidade é um princípio importante, tanto do ponto de vista que você possa dominá-lo e estendê-lo, quanto do ponto de vista de evolução do sistema como equipe externa. Validação e remoção de falhas. Será que quando você encontra um erro no framework, ele é fácil de ser corrigido? Será que você consegue corrigir? Muitas das vezes, você tem chamadas que você não vai dar um erro e dá um pau numa função lá interna do framework. Como é que você vai consertar? Alguém vai consertar para você? Ele diz corretamente quais são os erros? Porque se ele não te explica o erro que aconteceu, você não conhece o software, a chance de você ficar vendido sem ter alternativa é muito grande. Isso fica claro? Tipo quando você abre o console e aí aparece lá que a função tá na linha lá, e você abre e tá, por exemplo, em linha 480 do Bootstrap, né? Você imagina que você não programou um pedaço de software, você não programou ele causou um erro em cadeia, esse é o ponto, tá? E aí esse erro foi causado dentro do framework. Tem que ter um mecanismo interessante para você identificar onde aconteceu o problema. Tanto para você corrigir do ponto de vista que você fez, quanto possíveis erros internos. Se o framework não cuidou bem disso, na validação e remoção dessas falhas, você também fica extremamente sem ação quando alguma coisa acontece. Entendeu? Sim ou não? Entendi. Vamos caminhando um pouquinho mais para o quase finalzinho desse primeiro módulo. Tá?
Aí tem, e são critérios, tá, gente? Olha, critério de um framework. Ele tem boa manutenção ou faz manutenção? A validação e remoção de falhas é fácil ou é difícil? Eficiência. Tem frameworks que são muito fáceis. Gravado. Gravado o som ou a tela? Tá ficando com o som cortado, bastante cortado algumas vezes. Troquei o fone de ouvido sem fio por um com fio para ver se melhora. Agora tá bem melhor. Então tá. Beleza. Vamos ver onde eu estava e como a gente continua. Eu estava falando antes, era o fato de que são características de limitações e fraquezas e vantagens que você tem que medir. Que eu não consigo, que eu consiga medir a eficiência, tá? Então, quando escolher um framework, ele é fácil ou difícil de manutenção? A validação e remoção de falhas é fácil ou difícil de encontrar erros muito complexos para poder decidir quem está acontecendo o problema? Quem que valida isso? Tá? Eficiência. Existem frameworks que são muito eficientes do ponto de vista que é fácil de gerar as respostas, mas ele é lento. Então, geralmente, você vai ter uma curva entre o que é muito fácil, geralmente pode ser mais lento. E aquilo que é um pouco mais difícil pode ter um código mais eficiente. Mas talvez esse eficiente ou lento não é relevante para a aplicação. Será que eu quero fazer um software? Quero vender para uma padaria. Ele fica pronto em um dia com o framework. Eu vou gastar 2 meses se o cara não tem dinheiro para pagar? É muito mais fácil usar um framework mais simples, que tem resultado efetivo, ele pode começar a utilizar, e ele tem resultado financeiro, do que ele gastar tempos e tempos e tempos para fazer uma coisa que vai custar caro para caramba e talvez não vai dar tanta diferença com relação a uma coisa mais automatizada. Então, a eficiência é a generalidade e flexibilidade de um framework, em geral, de reduzir essa eficiência que a gente está trabalhando. Em geral, isso ocorre devido a ligações dinâmicas com algumas linguagens, em C++ e Java. Um framework Java tem milhões de classes que se interagem, porque geralmente é um software complexo para muitas coisas e você vai ter que adaptar. Então, isso acarreta em um aumento da necessidade de ponteiros para tabelas virtuais, degradação do desempenho, porque são muitas camadas que são chamadas, inabilidade de armazenar objetos, porque eu tenho memória compartilhada com um software muito grande. Então, são várias as etapas que a gente vai sofrer nesse processo de armazenar e gerenciar essa proposta, esse framework, porque é uma estrutura muito complexa. E ela, além de ser complexa, ela é genérica para que muitas pessoas possam utilizar. Tá? De certa forma, eu acho que eu vou até... Eu vou mais um pouquinho aqui, só para a gente tentar fechar um pouquinho mais. Então, a tecnologia em geral, ela tem o objetivo de fazer o reuso de componentes. Existe uma diferença de componente e design. O design é uma estrutura, tá? Então, a tecnologia de uso ideal deveria prover componentes facilmente conectáveis para construir um novo sistema. Essa é a tecnologia ideal. O desenvolvedor não precisa saber como o componente é implementado, só como a sua interface de especificação é compreendida. Nos sistemas elétricos, eles são altamente componentizáveis. Você compra uma caixa, um tomada, isso é componentizável, tá? Você facilmente escolhe novos componentes e vão plugando. Em software, isso não é fácil de obter, porque não é só sair plugando. Geralmente eu preciso customizar. Travou? Estão me ouvindo? Travou, não travou? Dizem que voltou. Voltou para um ou voltou para todo mundo?
Tá. Nós vamos fazer o seguinte, tá, gente? Já que tá travando, vou fazer um ajuste aqui. De certa forma, esse primeiro bloco de apresentações de aula teórica, eu vou fechar aqui agora e eu vou simplesmente demonstrar algumas coisas de um determinado framework para a gente brincar, tá bom? Eu não vou mostrar como ele funciona, eu vou demonstrar uma forma de como esse framework trabalha, para a gente fazer uma pequena implementação de banco em Java na sequência. Podemos fazer assim? Sim. Então eu vou pausar a parte teórica, eu vou encerrar a aula teórica aqui agora, encerrando, parar a gravação.